Um bom dia, meus queridos oficiais, DSC, Departamento de Soldado de Cristo. Aqui quem vos fala é o Coronel Oliveira. E eu quero trazer uma pequena devocional com base no texto que foi lido lá no aniversário do 1º Batalhão, dos 47 anos de fundação do nosso DSC em Guarabira. Eu li o texto de 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 15. E é neste texto que eu quero trazer uma devocional aos nossos corações nesta manhã. E o texto diz assim, meus queridos: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, essa passagem ela faz parte da segunda carta de Paulo. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, que é um jovem pastor, um jovem que tem um espírito de liderança, vocacionado, chamado para o ministério, que enfrentava desafios na liderança dentro da igreja lá em Éfeso. E Paulo, como seu mentor, como seu mestre, encoraja a esse jovem a permanecer firme na fé, a evitar falsos ensinos e se dedicar a este ministério da palavra, do evangelho, ao qual foi convocado, comissionado, chamado. E isso é interessante porque Paulo ele traz esse pequeno texto, mas ele é uma imensidão aos nossos corações de edificação. Eu quero iniciar com essa pequena palavra que do início chamada assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aqui a palavra procura, num texto mais arcaico. Eu não gosto muito de dizer os originais, até porque os originais é algo bem discutível. Mas eu gosto de dizer assim, de textos mais arcaicos, a palavra com a sua etimologia, procura, dos escritos mais antigos, ela traz esse verbo ele traz na ideia, num direcionamento de um esforço, de uma dedicação, de um zelo, de um empenho. Então, Paulo diz assim, se empenhe, zele, se esforce. Essa é a palavra que Paulo está falando a Timóteo. Se esforce a se apresentar a si mesmo, ou seja, ao próprio Timóteo, Deus fala através de Paulo. A palavra aqui testado, aprovado, dentro de um processo genuíno. Paulo está incentivando a Timóteo a viver de tal maneira que sua vida e ministério sejam aprovados por Deus, sejam testados por Deus, sejam direcionados por Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar, ou seja, alguém que trabalha diligentemente. Um trabalhador implica um compromisso ativo e constante com o serviço de Deus. Outro ponto importante é que não tenha vergonha, ou seja, significa o quê? Não se envergonhar, ou seja, não ter motivo para se esconder. Um obreiro aprovado por Deus não tem razão para se envergonhar, para se esconder, para desviar sua conduta. Seu trabalho, sua conduta, sua doutrina tem que ter sempre firmemente certeza do que está fazendo. E manejar bem a palavra de Deus, este verbo é crucial. Ela tem uma interpretação de diversas maneiras, mas de uma forma mais literal é trazer o seguinte: é traçar um caminho reto. A palavra traçar um caminho reto, manejar bem a palavra da verdade, é traçar um caminho reto. É praticamente dentro do livro, do escrito de John Byer, sobre o peregrino. O peregrino ele andava no caminho reto,
E de acordo com que ele ia caminhando, existiam inúmeros caminhos com inúmeras tentações ou propostas, né? Porque muitas vezes as tentações elas vêm trajadas de proposta, mas o peregrino nunca saiu do caminho. Muitas vezes nós andamos no caminho reto e as propostas elas aparecem. E aí, meus queridos, explicar as escrituras de forma precisa e fiel significa evitar as devidas vãs filosofias, evitar as distorções, evitar interpretações errôneas, aplicar corretamente a palavra de Deus de forma revelante, apropriada às diferentes situações, às diferentes necessidades das pessoas. Isso é uma forma de encorajamento, de manusear a bendita e profética palavra de Deus. Declarar de forma corajosa, proclamar a verdade do Evangelho com ousadia, com clareza, sem se comprometer e nem comprometer a mensagem da palavra, que é o principal. A palavra da verdade, ela tem como base a palavra que revela a mensagem de Deus, sobre o pecado, sobre a salvação, a vida eterna. Esforçar diligentemente. O versículo enfatiza a necessidade de um esforço constante, diligente no estudo e na aplicação da palavra de Deus. Uma integridade, um obreiro aprovado por Deus deve viver uma vida de integridade, tanto em sua conduta pessoal quanto ao seu ensino. Fidelidade à verdade, isso é uma necessidade. A interpretação e a proclamação da palavra de Deus deve ser feita com precisão e fidelidade, evitando distorções ou falsos ensinamentos. E a responsabilidade para nós, comandantes do DSC, para pastores, para presbíteros, para diáconos, todas essas lideranças, todos esses cristãos têm a responsabilidade de estudar e aplicar a palavra de Deus corretamente, para que possamos ser aprovados por Ele. Neste livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, é um chamado à diligência, à integridade, é um chamado à fidelidade, a um compromisso íntegro dentro desta integridade e a fidelidade na proclamação, na aplicação da palavra de Deus. É um desafio para todos nós cristãos, DSCs, oficiais, comandantes, a se esforçarmos para sermos obreiros aprovados por Deus, que possamos manejar bem a palavra da verdade e viver de forma honrosa perante o nosso Deus. Não podemos ter a irresponsabilidade de achar que um chamado é um psil. Muitos estão entrando no seminário teológico sem saber nem o que é a Bíblia, não sabem nem o que é um EBD, e estão entrando no seminário teológico dizendo que tem um chamado. E por isso que nós temos aí o fracasso dentro dos ministérios, porque confunde um chamado com um psil. Que possamos ter a percepção dentro da espiritualidade, que possamos ter esse entendimento da orientação divina, para sabermos com fidelidade guiar nossa tropa, guiar nossas companhias, nosso batalhão, sabermos com fidelidade que nós estamos tratando da mensagem do Evangelho, e as nossas palavras, quando nós estamos direcionando, ela está sendo para condenação ou para salvação, tanto do outro como a nós mesmos. Porque possamos ter seriedade com a palavra do Evangelho,
para sermos obreiros aprovados e procurar com zelo fazer as coisas do Senhor. Repito inúmeras vezes, Deus não chama pessoas que têm tempo, porque pessoas que têm tempo são pessoas desocupadas. Pessoas que têm tempo são pessoas ociosas. Pessoas que têm tempo para fazer e disseminar intriga, dissuasão, contenda. Deus chama aqueles que não têm tempo. Se você não tem tempo, é porque você é a pessoa escolhida para a obra do Senhor. Que possamos estar firmes e fortes, meus irmãos. E nós mesmos, como comandantes do DSC, que possamos ter olhos, visão, para sabermos quem são os líderes que nós estamos formando dentro do nosso batalhão ou companhia. Quem são as futuras lideranças que vão dar continuidade à obra do Senhor. E quando eu digo continuidade à obra do Senhor, não é porque nós vamos deixar o DSC e vamos ficar em casa parado, não. É porque Deus vai tirando homens e mulheres, lideranças fortes dentro do DSC, para dar mais compromisso lá para outros ministérios. E por isso, meus queridos, nós temos a responsabilidade de formar obreiros aprovados dentro do nosso DSC. Que Deus nos abençoe e nos dá uma semana de bênção, de paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.